Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do meio-dia, a live do meio do céu, a live do momento onde o astro-rei se encontra mais elevado no firmamento. E hoje, pessoal, é dia de entrevista. Hoje nós temos mais um feliz usuário da astrologia, mais um feliz intérprete da linguagem dos astros para nos contar como foi a sua experiência. Estão aqui preparando o equipamento. Vamos lá, pessoal. Testando o som. Opa. Aqui. Sejam bem-vindos os que estão chegando e me digam aí se estão ouvindo bem. Olá, olá. Aguardando a nossa convidada de hoje. Enquanto isso, quem estiver aí já pode dizer se o som está bom, se estão me escutando. Se estão me enxergando também é importante. Olá, olá, tudo bem? Beleza? Então, pessoal, enquanto a nossa convidada vai chegando, nós lembramos que temos uma... Olá, obrigado aos que estão dando retorno aí. Sejam bem-vindos. Quem está na primeira vez na nossa live, seja muito bem-vindo, né? O pessoal vai chegando aos pouquinhos aí, como é de costume. E lembrando então que nosso trabalho aqui nesse canal é um esforço inteligente para levar a astrologia até uma forma mais prática, acessível de todos poderem acessar. E essa forma prática e inteligente se baseia na como a astrologia foi tratada no passado, que ou na verdade na maior parte da história, como uma linguagem da natureza. Uma linguagem da natureza que tem como objetivo ajudar o ser humano a viver melhor e a se conectar com o universo, né, com o sentido da vida e a caminhar pela vida de uma maneira mais tranquila, mais serena e mais inteligente também. Então, os três eixos que a gente trabalha no nosso empenho aqui por levar a astrologia a essa forma mais acessível são o conhecer-se. A astrologia nos ajuda a conhecermos melhor. É o preparar-se. A astrologia nos ajuda a estar mais preparado para a vida. E o relacionar-se, que poder relacionar-nos melhor com todas as outras pessoas. Então é isso, nós nos dedicamos e hoje vamos ver aqui onde estão os nossos convidados. Espera aí que a nossa convidada de hoje ainda não entrou. Vamos atrás dela aqui. Segurem aí, fiquem aí que nós estamos contatando. Então, pessoal, enquanto a nossa convidada está chegando aí, lembrando que nessa semana nós temos uma outra live muito especial que vai ocorrer amanhã, que é sobre a grande conjunção de Júpiter com Saturno. Isso é um evento que ocorre regularmente a cada... Aí chegou a nossa convidada. Então depois eu explico da live de amanhã. Seja bem-vinda, nossa querida Viviane. Vamos chamá-la aqui. Nós temos hoje um relato importante aqui. E enquanto o pessoal vai chegando, imagino que são amigos da Vivi, a nossa querida Libriana Vivi Kerne, que vai nos contar sobre a sua experiência com astrologia. Rufem os tambores, Viviane chegando na área. Os astros estão favoráveis. Vamos lá. Tá entrando. Vamos lá. Bem-vindos os que chegam. Estamos aqui iniciando a conexão, resolvendo as questões técnicas. E a nossa entrevistada de hoje já está presente, já está entrando aqui. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Acontece nas melhores lives. Vamos lá.
Aí. Agora vai. Bem-vindos aos que chegam. Estamos aqui fazendo as conexões técnicas necessárias para dar início. Aí, olá, boa tarde, Viviane. Oi, Tudo bem? boa tarde, tudo Seja bem? bem-vinda. Tudo bem? Ah, Tudo bem, obrigada. tá me escutando bem? Sim, aham. Beleza. Vivi, muito obrigado por ter aceito o convite, por estares aqui conosco hoje na nossa live de entrevista. E queria que tu te apresentasse primeiro aí pro pessoal. Devem ter uns amigos teus por aí. Eu não li o nomezinho deles ainda, mas com certeza eles virão. Bom, meu nome é Viviane, né? Eu sou professora, tenho 27 anos e falar um pouquinho dos planetas iniciais, né? O meu Sol está em Libra, né? Por isso que eu sou libriana. O ascendente em Câncer, mas também tem uma influência, né, muito forte de Gêmeos. E a Lua em Virgem. Essa é a identidade astrológica, muito importante aqui. Isso aí. E aí, Vivi, conta como é que a gente se conheceu e como é que tu conheceste a astrologia? Bom, a gente se conheceu em uma palestra e aí eu fiquei sabendo que, né, o senhor fazia mapa astral e trabalhava com astrologia e desde sempre assim eu busquei sempre conhecimentos diferentes e coisas que para mim fossem ocultas, né? Enfim, não que isso seja, mas que é um conhecimento que não é, né, tão comentado, enfim, né? Então eu sempre tive um fascínio muito grande por isso. E aí, né, tive muita curiosidade e resolvi fazer o meu mapa astral, né? E o que tu estava vivendo naquele momento em que tu tivesse o primeiro contato com a astrologia? Bom, naquele momento, não só naquele momento, né, mas a vida inteira, assim, eu sempre fui muito questionadora, tive muitas dúvidas, né, incertezas e, enfim. E naquele momento eu resolvi buscar astrologia, principalmente para uma área da vida, que era em relação à profissão e à vocação, né? Se as duas estavam alinhadas, se era isso mesmo, né? Porque a percepção que eu tive também, depois até que eu fiz o meu mapa, é que o mapa astral, assim, ele mostra uma, uma questão muito importante, e até eu observei isso nas outras entrevistas, que as pessoas, elas buscam fazer o seu mapa para iluminar, digamos assim, uma área, elas querem ter o sentido para uma área da vida. No meu caso, era saber sobre a profissão e a vocação, isso seria o ponto principal, né? E só que eu noto que às vezes as pessoas elas é isso que elas mais buscam, sabe? Então, tem gente que, por exemplo, vem na vida, né, nessa vida, e enquanto não tem, por exemplo, um filho, não descansa, né? Então, esse é o sentido da vida dela. E aí as outras coisas, elas vão se alinhando. Outras pessoas, elas vêm, por exemplo, na vida, enquanto não casar, não encontrar sua alma gêmea, também não descansam e parece que as outras áreas também não têm brilho, né? Então, para mim, sempre foi, desde criança, o ponto fundamental é da vocação, assim, para que eu sou útil? O que eu vim fazer aqui, sabe? Não é só levantar de manhã e trabalhar e depois o dia inteiro voltar para casa, né, dormir e o outro dia repetir a mesma coisa. Não é só para isso, né? Então esse foi o porquê que eu busquei essa ferramenta, né? E o que tu encontraste nessa ferramenta aí que ajudou nessa tua questão? Nossa, muita coisa, né? Porque o mapa astral é. Eu que trabalho com geografia, eu trabalho com mapas, né? Mas nem comparado com o mapa da astrologia, né? Então, é como se tu tivesse uma bússola realmente na tua mão, assim, todas as. Tu consegue ter uma noção muito clara de todas as áreas da tua vida. E que antes, de repente, tu nem pensava. Só que uma área, ela é mais destacada no momento em que tu faz o mapa. Então, vários pontos vão convergindo numa mesma área, digamos assim. E enquanto tu não resolver aquela área, as outras não, que nem eu falei antes, as outras não vão se encaixar, como se fosse um jogo, assim, um quebra-cabeça, é assim que eu vejo.
E depois de ter tido contato, né, com o mapa, com essa linguagem, encaixou um pouquinho mais, ajudou a encaixar? Como é que foi? Sim, não, com toda máxima certeza, né? Porque a minha dúvida era se eu estava no caminho, né? E teve vários pontos do mapa que elencaram que principalmente, né, a expressão, a comunicação, o uso da palavra, né, ele é muito presente. Então, se eu no momento estou professora, né, sou professora, então com certeza eu estou no caminho. Isso não significa que o meu bolo, né, como se fosse imaginar um bolo assim, um bolo de aniversário, né? O bolo está ali, eu estou no caminho, mas a cerejinha do bolo eu ainda, né, tenho que buscar. Então, tem mais coisas guardadas ainda que eu posso despertar e com certeza vou, né? Que legal. Então te chamou a atenção essa diferença, né, que a gente aprende na astrologia, na filosofia, que é da diferença de vocação para profissão, né? E no teu caso, tu Sim, conseguisse enxergar a tua profissão atual, né, como tu estás professora, né, conseguisse enxergá-la com outros olhos, né, uma outra forma de vivê-la mais alinhada com a tua vocação. Seria isso? sim, isso mesmo. Inclusive tem uma casa, né, a casa 5 tem um nodo em Sagitário e ele fala dessa relação, né, da, da expressão, do uso da palavra, enfim. Então, isso fez assim uma diferença muito grande. E em relação assim ao mapa, desde o momento que eu fiz o mapa astral, né, e sempre gostei muito de estudar várias coisas, mas esse é um ponto, uma tendência minha de dispersão, porque estudava muitas coisas, mas não se aprofundava muito em nenhuma, né? E a partir do momento que eu fiz o mapa astral, isso me trouxe assim, como eu posso dizer, um norte até de pesquisa, porque eu gostei muito de ter esse conhecimento, porque ele faz muita diferença na nossa vida, na maneira como a gente se enxerga, como a gente enxerga as outras pessoas. Então não é só um horóscopozinho de jornal, sabe? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é um horóscopo de jornal, né? E não é bem assim. E só que tem um porém aí, porque na medida que a gente começa a estudar ali por conta, digamos assim, né, sem um curso. Então depois eu faço a ligação com o curso, começa a estudar ali o teu mapa, corre o risco de também tu te iludir, né? Então tu começa a pesquisar lá no Google, começa a ler muita coisa, e aí tu às vezes se ilude, tanto para bem quanto para mal, né? E por isso é importante que, assim como o senhor sempre fala nas lives, a gente fazer o curso, porque aí sim, né, a gente vai conseguir fazer todas as ligações e tudo mais. Mas mesmo assim, com essa visão superficial, digamos assim, que eu não tenho curso ainda, né, vou fazer, mas mesmo assim já eu tive uma clara assim distinção de todas as áreas da vida e isso fez muita diferença, né? E eu fiz lá em 31 de julho, se não me engano, agosto, 31 de julho, e meio ano para cá assim foi eu sinto assim como é que eu posso dizer? Como se hoje eu estivesse nas nuvens. Com muitas das respostas, as perguntas que eu tinha, elas foram respondidas, assim. Então, foi fenomenal. Que legal, que boa experiência. Parece que foi ontem, né? Mas na verdade, lá para cá Uhum, a gente já pôde ainda conversar, revisar algumas coisas que surgiram no mapa, né? E uhum, tu sabes, né, que bom, tu sabes, eu não sei se o pessoal sabe que a forma como eu trabalho é de sempre pedir que se grave, né, o mapa em áudio, a nossa conversa, para ficar todos os detalhes ali registrados. E nem uhum. todo mundo faz, mas com certeza tu fizeste. Que escutar depois. Porque quando tu revisa aquela conversa uma segunda vez, né? Uhum. Tu escutando, nós dois conversando sobre cada ponto, cada casa, cada planeta, né? Como é que foi isso? Ao reescutar. Olha, eu não posso dizer quantas vezes eu já escutei, porque nem eu sei, foram muitas. Puxa, Então, que bom. isso é o mais interessante, assim, porque mesmo não tendo curso, né, toda vez que tu escutar de novo, né, o áudio ali e olhar para o teu mapa, toda vez tu vai reconhecer uma coisa nova. Isso que é o mais interessante, sabe? Isso que traz, assim, como se fosse como é que eu posso dizer?
uma alegria, assim, porque daí tu descobre alguma coisa, né? E às vezes não tão alegria assim, porque tu também descobre algumas coisas que tu tem que melhorar, né? Então, aí a gente fica, assim, às vezes meio tenso, um pouco preocupado, mas é assim, né? Na vida a gente traz a bagagem, né? As coisas boas, mas também tem muitas coisas a melhorar. Então, se a gente tivesse só coisas boas, como é que ia ser a vida? Que graça teria, né? Então, é isso aí. Tem muitas coisas. Que legal. Não, esse áudio aí é poderoso. E de lá para cá, e depois tu ainda tiveste também a oportunidade de fazer a tua revolução, né? Então, Sim. para o pessoal que não sabe aí, o que tu descobriste que é a revolução e o que ela te ajudou aí? Bom, a revolução, o mapa astral é o retrato, né? Para o pessoal que chegou aí, eu tenho amigos meus, então eles até me perguntaram, eu disse, entrem na live que vocês vão saber, né? Fiz uma propaganda. Mas o mapa astral, bem simples assim, eu até não tenho conhecimento sobre isso, depois o senhor pode também descrever melhor, mas é o retrato do céu no momento em que a gente nasce, né? Então, quando eu fiz o mapa astral, eu diria que antes eu era uma pessoa, depois, né, sabendo dos pontos fortes e fracos também, né? Então, aqui dali para frente mudou muita coisa, né? Então, e quando eu fiz a Revolução Solar, só que teve uma questão anterior, né? Que parece que eu meio que sempre neguei a minha, não é que eu neguei a minha natureza, mas não querendo reconhecer. No fundo, até que, eu sei que eu tenho isso de bom que eu posso compartilhar e tudo mais, mas o medo, a falta de coragem e várias outras coisas, né? Que lá no mapa também mostra que é preciso ser fortalecido, né? Até na casa de Leão, ali na Roda da Fortuna, mostra isso, né? Que a gente tem que ser prático, objetivo, eu no caso, para que as coisas funcionem, enfim. Então eu percebi que nesse meio tempo, parece que eu meio que neguei, assim, essa minha vocação, digamos assim, né? E foi num curto espaço de tempo. E agora, em dezembro, quando eu fiz a Revolução Solar, então aí sim, foi uma revolução, porque foi a revolução, não foi uma, foi a. E essa revolução me fez, assim, cair na realidade, digamos assim, foi um choque de consciência, porque novamente, né, e a Revolução Solar, ela vem, ela marca, assim, o retorno do Sol no momento em que eu nasci, né, no mesmo grau que eu nasci. Então, foi feita uma análise desde o meu aniversário agora, né, de 12 de outubro, até o 12 de outubro do ano que vem, durante o período de um ano. Então, e mesmo assim, até tem antes que eu continue, tem uma dica para vocês que estão aí, que estão curiosos. Toda pessoa que fizer a Revolução Solar pela primeira vez ganha um bônus, tá? Só que eu não vou contar qual é, então vocês vão lá para descobrir. E então então isso fez muita diferença assim na minha vida. E aí é como se tivesse a minha consciência caído. Não, eu tenho isso para compartilhar, sim. E eu não posso guardar, não posso negar isso. Ontem mesmo, eu contei uma história, né, numa aula online, e até posso contar agora? Claro. Tá bom. E essa história, ela fecha muito com essa ideia da Revolução Solar. E é a história do violoncelista de Sarajevo. Eu não sei se pronuncia assim, é Sarajevo, uma coisa assim. Sarajevo, Eu acho que é Sarajevo. Sarajevo é a capital da Bósnia e Herzegovina. E essa história, assim, quando eu li, e faz pouco tempo também que eu descobri ela, mas quando eu li, assim, ela fez muito sentido com a Revolução Solar. E fez muito sentido para a minha vida também. Eu me inspiro nela todos os dias, eu leio um pedacinho, é como se aquilo ali me desse uma força, sabe? Então, ontem eu contei em sala de aula essa história da. O contexto dela é um contexto de guerra, né? Da independência da Bósnia, e se passou em Sarajevo. E conta a história, então, de um músico, eu vou colocar ela mais sucintamente, assim, de um músico que estava no seu apartamento com o seu violoncelo, e aí ele olha para baixo, né, a guerra rolando ali, né, ele olha para baixo, né, do seu apartamento na janela, e ele vê 22 pessoas numa fileira, né, esperando para receber um pedaço de pão, era a única
supermercado, assim, que tinha uma suprimento de farinha. E aí ele, desculpa, e aí ele presencia, assim, uma cena muito horrível, uma coisa assim, imagina, um contexto de guerra. E aí, imagina a situação daquelas pessoas, né? Aquela tristeza toda. E aí, naquele momento, cai uma bomba ali e voa pedaços de gente, sangue, coisa assim para tudo que é lado. E gera uma enorme cratera. Isso é o que está no livro, né, que eu li, o autor descreveu assim. E aí ele fica assim aterrorizado, sabe? E o que ele poderia fazer? Ele poderia bem ter ficado lá, né, no seu quarto, bem comodamente, escondido, né? Assim como várias outras pessoas, com medo, claro. Mas não. O que ele fez? Ele desceu lá, naquele lugar, e durante 22 dias, em homenagem àquelas 22 pessoas, ele tocou uma música, né, um adágio. E se vocês procurarem no YouTube, assim, é uma coisa... Ah, é uma coisa de louco, assim. É uma música que parece que tu chora, assim, porque ela é muito pesada, ela é muito forte. Ela retrata, assim, o sentimento que ele teve. Mas o sentimento, assim, de compaixão, o sentimento de solidariedade pelas pessoas. Então, ele tocou durante 22 dias aquilo ali. E o que isso tem a ver, né? Uma história dessa de guerra no meio de uma live de astrologia, né? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque ele compartilhou aquilo que ele tinha de melhor, né? E foi essa percepção que eu tive. Eu fiz o mapa, tive uma baita de uma visão, assim, fenomenal. Aquilo transformou a minha vida. Só que depois eu fiz a revolução e aí sim, é como se eu, ai, agora eu tô em casa, sabe? Então, a ideia da música ali do violoncelista retrata isso, né? E na revolução foi retratado isso. O que tu tem de melhor que tu pode compartilhar? Agora, por exemplo, nós estamos também numa guerra, né? Pandemia, a gente pode dizer que também é uma guerra. Então, o que nós temos de melhor? Então, tem pessoas que, né, gostam de presentear outras, tem outras pessoas que são através das palavras, de mandar uma mensagem, falar alguma coisa, né? Mas cada ser humano tem alguma coisa para compartilhar de melhor, né? Tem as suas sombras que tem que trabalhar, todo mundo tem, né? No mapa isso é muito visível, mas a gente não vai trabalhar isso, a gente não vai distribuir isso, né? Não faz sentido, né? Então, essa história eu queria trazer para ilustrar, porque para mim nossa, ela me inspira muito. E na Revolução Solar também eu tive esse momento assim muito importante de, de reflexão profunda mesmo, né? Daquilo que eu trago e daquilo que eu posso contribuir. Que legal, não conhecia essa história. Obrigada por trazê-la e por compartilhar. Acho que vai ficar registrado aqui como uma parte inspiradora da nossa conversa, com certeza. E que bacana, porque esse ponto de vista, né, de que a revolução é uma forma da gente encontrar o melhor que nós temos para oferecer aos demais. E a revolução é um período de um ano, né? E é justamente a cada ano da nossa vida. Nós não temos tantos anos assim, né? Então, cada ano, o que eu vou fazer? O que eu escolho fazer? O que eu escolho viver, né? E essa é uma reflexão de quem realmente está se conhecendo, né? Ou se conhece, ou está nesse caminho, então, que chega nessa conclusão, né? Eu me pergunto o que eu vou oferecer nesse ciclo que está iniciando, né? Que bacana, que bonito. Obrigado. Acho que é inspirador para que todos possam também se fazer essa pergunta, né? Com ou sem a revolução, mas se fazer essa pergunta, né? O que eu vou oferecer? Sim. E Diga. até uma forma assim, de eu tenho um aspecto no mapa que é o Vênus em Virgem, né? E esse Vênus em Virgem, ele sempre me perseguiu, assim. Quer dizer, eu que perseguia ele, porque eu não, meio que não aceitava, não entendia, né? Então, tem pessoas que, eu já vou explicar o que é esse Vênus em Virgem, mas tem pessoas que já chegam abraçando e dizendo, ai, querida, isso e aquele outro, né? Já tem toda uma afetividade, uma sensibilidade diferente, né? Já chega chegando, digamos assim, né? Mas tem pessoas que já são mais fechadas, mais secas, não demonstram tantos sentimentos, né? E é o que traz esse Vênus em Virgem aí que eu tenho um aspecto no mapa, né? No mapa astral que eu descobri.
Então eu sempre achava assim, ah, será que eu tenho coração frio? Será que eu sou um monstro? Meu Deus, por que que eu sou assim? Então tinha muitas perguntas, né? E provavelmente muitas pessoas também se perguntam sobre essas coisas, né? Por que que será que eu sou assim, né? Não tem uma explicação lógica, matemática, digamos assim, artística, poderia, depois eu vou falar da arte e da ciência no finalzinho, mas tem uma relação muito tem uma relação mapeada ali, né, muito visível, e isso a gente pode trabalhar com certeza, né, para ser um pouquinho mais flexível, que nem o senhor mesmo falou na Revolução, se eu quiser ser um pouco mais carinhosa, enfim, ou não, né, mas aceitar que essa é a minha natureza, né? Então, agora isso não me persegue mais, mas me perseguiu um bom tempo, então, através da Revolução, que eu tive essa compreensão, né, também. Não, que legal, foi revolucionário. Eu tava, a próxima pergunta seria, né, se tinha algum aspecto, né, do mapa que te chamou mais atenção sobre ti mesmo, que foi mais marcante. Aí tu citaste já, né, eu tô vendo em Virgem, com certeza foi um deles. Tu citaste lá o nodo em Sagitário na casa 5. Mas eu acho que pelo que a gente conversou, acho que talvez tenha mais algum. Tem um aspecto interessante na casa 4. Tem uma pilha de planetas, né? Tem o Sol, que está em Libra, né? O Júpiter coladinho no Sol em Libra. Daí do lado tem Escorpião, mas tem Mercúrio e Marte em Escorpião. Então tem uma família ali, justamente na casa da família e também na dita casa da família, casa 4, né? E da casa interior. Isso traz também trouxe para mim uma ideia de que por isso que eu tinha tanto grilo, tanta coisa interna, assim, como se fosse um carnaval, né? Muitas perguntas, fantasia, imaginação, é muito interno, assim, né? Então é como se eu tivesse um mundo paralelo, assim, o externo e esse interno muito forte. E daí devido a isso, né? Foi o que o senhor me passou na época, a ter esse pilha de planetas, né? Ali. Não, alguns de nós nascem com um acúmulo importante, né, em alguma área, e aí quando a Uhum. gente identifica qual é e o que significa isso, né, muitas das tendências começam a ficar claras, né, digo, então é por isso que eu trago essa tendência, né, e como tu mesmo disseste, né, não é uma coisa determinista, então a gente vai enxergar as tendências, mas vai ter mais escolha sobre o que fazer com elas, né? Então esse que é o ponto, né? Sim, E e o mapa astral ele revela essas tendências, né? Porque são coisas assim que às vezes muitas a gente sabe, né? E faz que não sabe. Mas tem coisas que a gente não se dá conta. E são muitas coisas que a gente não se dá conta em todas as áreas da vida. Então, no mapa tu tens isso muito claro. E aí tu escolhe, né? E claro que não é tu escolhe, agora eu escolho não ser tão cri-cri ou tão crítica, que tem uma parte do meu mapa lá que tem, né, a criticidade muito forte. Então eu escolho não ser e amanhã de manhã eu já não vou ser mais. Não, mas não é assim, né? Isso é uma casca, isso é uma pele de anos, isso é uma crença, um paradigma, então um hábito, né? Um péssimo hábito às vezes. Então até que tu transforma isso, demanda um espaço de tempo e às vezes a vida toda, né? E aí, no meio disso tudo, a gente vai identificando também potenciais, né? As tendências, às vezes, se mostram como potenciais, né? Como alguma, alguma possibilidade que a gente vai despertar em algum momento. E, às vezes, na vida, esse momento não chegou ainda, né? Então, aí, quando tu Uhum. toma consciência dele, aí tu tem chance de despertá-la, né? E aí tu diz, bah, mas eu era capaz disso, só não tinha feito ainda, né? Aprendizado constante, é isso aí, ó. Tem uma xará Vivi aí também. E uma outra Vivi aí. Que bom que o... vocês estão aí. Né? E teve algum potencial, algum potencial que também se tornou mais claro? Eu tô lembrando de um aqui, não sei se tu vai falar desse. Ai, meu Deus. Olha, é que eu sempre gostei muito de falar, então o potencial acredito que seja na expressão, né? Só que tem o outro lado também, né?
eu preciso trabalhar o silêncio. Então, eu sei que essas coisas sempre andam juntas, né? Então, por mais que eu goste de falar, às vezes até demais, eu sei que o silêncio também ele faz parte, ele deve fazer parte, né? Para a gente compreender as coisas melhor, né? Então, acredito que é na área, digamos assim, da expressividade, da comunicação, da troca, porque eu nunca gostei muito de. Por mais que eu fale sozinha, eu acho que até hoje eu faço isso ainda, né? Que eu converse sozinha, mas eu sempre gostei da troca. Então, a relação humana é muito importante. Ter outra pessoa para conversar e para trocar, isso aí me. Quanto mais tiver, melhor, sabe? Eu sei que quando eu tenho uma turma, assim, por exemplo, que tem uns 40 ou mais, isso aí me deixa, sabe, muito bem, que eu gosto de muitas pessoas, assim, quando eu posso falar para muitas pessoas. Então, isso foi realçado no mapa, né? Aí tu viste que não tinha problema nenhum em ser assim, né? É. Não, que é uma tendência, que é uma coisa que tu pode usar de maneira boa, né? Boa para os outros, boa para ti. E que tu ainda pode sempre desenvolver, aprimorar à medida que tu utilizas, né? Isso aí. E outra coisa também interessante, eu até anotei uma frasezinha aqui do livro das 12 casas astrológicas. Deixa eu pegar aqui. E diz assim: existe algum mapa capaz de nos guiar de volta a nós mesmos? E eu diria, com toda a máxima certeza, que existe sim, né? E esse mapa, no caso, se chama mapa astral. Né? Não é uma propaganda, não é aqueles vídeos de propaganda de YouTube que tu abre o YouTube, a primeira coisa que vem é propaganda, né? Não estou vendendo nada aqui, mas eu diria assim que se para mim fez tanta diferença, sabe? Agora eu tenho algo assim palpável, prático, porque isso também é uma coisa do meu mapa assim, que eu preciso ter algo concreto. Né? Então, se eu tenho isso e está fazendo tanta diferença, está servindo como um guia, né? Eu tenho a máxima certeza que para todas as pessoas que fizerem, né, isso vai ser um ótimo do investimento. Então, quanto mais a gente se descobrir como ser humano, não vai beneficiar só a gente. Se fosse assim, né, que graça teria. Mas outras pessoas vão se impactar com isso. Né? E o que será que a gente vai. Isso é uma pergunta que eu me faço agora, e principalmente depois que eu fiz a revolução, né? Se eu vou compartilhar algo que seja bom, né? Se eu vou falar alguma coisa que seja boa, né? Então, que as tendências fiquem lá, mas que eu use o que eu entender melhor. Então, existe um mapa, sim, né? Um mapa do céu, e quando a gente fala assim, das estrelas, parece que está viajando nas nuvens, né? Então, não é viajando nas nuvens. As estrelas, elas conduzem, sim, a nossa vida, mas cabe a nós, né, decidirmos qual caminho, qual é a direção, né? E se nós não tivermos, assim, na consciência, digamos, certas tendências, e às vezes a mãe, o pai, por isso que eu acho que a astrologia ela é como se fosse uma mãe, assim. Porque a mãe às vezes fala alguma coisa e a gente diz, não, ou a irmã mais velha, enfim, não, para com isso, né? Eu não vou escutar isso aí. Eu que sei, eu sei lá, né? Quando a gente é mais jovem, a gente costuma dizer essas coisas às vezes. Mas a astrologia ela vem e te abraça e diz, olha, meu filho, tá aqui, né? Tá aqui, tá comprovado cientificamente os planetinhas influenciando essa área, dizendo que tu tem essa tendência para bem ou para mal, né? Então, aí tu já fica um pouco mais, já tem mais um impacto, né, na tua vida. E é essa visão que eu tenho, assim. Então, existe sim um mapa que pode revolucionar uma vida. E, e se essa vida não é revolucionada, não é revolucionada. Se essa vida não é bem vivida, é que nem, eu não lembro do filósofo que disse isso, mas ela não merece nem ser vivida, porque é um desperdício, né? É um desperdício de um ser humano que poderia fazer alguma coisa, né? Sócrates. Ah, obrigada. É, que legal. Não, que forte isso, né? Porque eu gostei muito do teu exemplo. Acho que eu vou, se tu me autorizares, eu vou usá-lo mais vezes aí. A astrologia é como uma mãe, né? Ela aconselha, ela orienta, né? Mas nem sempre a gente faz, né? É. Legal. Só que, sim, é aí que tem um ponto, né? Porque
no meu próprio mapa diz assim, que eu tenho que ter mais ação, né? Então, o meu meio do céu está em Áries, então o Áries é iniciativa, é ação, né? Então, isso eu preciso desenvolver. E eu sei que as coisas na minha vida que eu coloquei em ação, então, tem uma ligação do pensamento com o sentimento com a ação. Isso é verdade, agora eu percebo, né? Antes eu ficava só repetindo isso e não tinha importância, né? Mas agora eu vejo que isso tem uma ligação. E na medida do possível que tu coloca alguma coisinha em prática, isso já gera, assim, frutos e já gera um movimento muito grande, né? E quando tu não faz isso, tu sofre. Simples assim, né? Tão simples, né? Quanto um mais um. Então, é isso que, no meu ponto de vista, né? Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, né? É a coragem, é colocar em prática, né? Ter iniciativa, autoestima, né? Mas agora eu tenho consciência disso, né? Bom, que bom perceber tantas diferenças, né, que tu percebeste ao fazer o mapa. E se tu tivesse que deixar, então, uma mensagem, né, a tua mensagem depois da tua experiência com a astrologia, como seria? Olha, seria muito simples, né? Porque eu sempre acreditei no simples, porque o simples é o que mais toca, né? Não precisa estar colocando muitas palavras rebuscadas e tudo mais, né? E o que eu poderia dizer? Que nós que estamos aqui sendo entrevistados, nós somos a prova viva. Ninguém está manipulando a gente para dizer alguma coisa, né? A gente diz o que vem do coração da gente. Então, no momento em que eu fiz esses dois mapas e no momento em que eu tive contato com a astrologia, né, isso fez enorme diferença. Então, se eu fosse vocês que estão aí assistindo na live ao vivo e depois que vão assistir no YouTube ou pelo Instagram, né, eu deixaria de comprar determinada coisa. Ah, eu gostaria de comprar um sofá, um tapete ou qualquer outra coisa e investisse esse mísero dinheirinho para fazer um mapa. Porque, gente, pensem bem, se a gente não fizer algo pela gente mesmo, isso não é, o professor sempre me diz, que isso não é egoísmo, né? Se a gente não fizer algo pela gente no desenvolvimento do nosso autoconhecimento, quem vai fazer? Quem vai pegar na nossa mão e dizer, olha, eu vou melhorar tal coisa por ti? Ninguém vai fazer isso, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, que as pessoas busquem essa ferramenta, que as pessoas se encantem por essa ferramenta, porque ela é fenomenal. E ela já foi falada em muitas lives, ela é ciência e é arte, né? E é isso que chama a atenção. Então, quando vocês entrarem em contato com ela, vocês vão se deparar com isso. Porque ciência, matematicamente, né, astrofisicamente, melhor dizendo, tá tudo ali documentado, ponto a ponto, grau a grau, né? E é a arte porque ela tem essa beleza, né? E ela não é só uns planetinhas, umas casinhas ali deu. Cada planeta, cada casa, ele traz uma energia, ele tem uma história, ele tem uma mitologia. Então é isso que encanta. E isso também toca a tua parte melhor, então está tudo ligado, né? Isso está tudo ligado. Então é essa mensagem que eu posso deixar, assim, que façam, vale a pena e vocês nunca mais vão se arrepender de ter feito. Obrigado, obrigado pelas palavras generosas, né? E que alegria a gente poder trabalhar com isso, né? É muito gratificante a gente poder trabalhar com essa linguagem da natureza, que é tão antiga, tão especial, e que um após outro a gente vai constatando, comprovando, reafirmando, né? Quanto ela é válida para as pessoas se conhecerem melhor, né? Como são os eixos que a gente trabalha, né? Se conhecer melhor, é aprender a se relacionar melhor com todos e andar pela vida melhor preparados, né? Estarmos preparados para as provas Sim. e desafios de cada ciclo, né? Seja um ciclo anual, através da revolução que você está, ou um ciclo diário, né? Quando a gente se conhece, a gente nada nos pega mais tão desprevenido, né? Sim, e é automático, né? Na medida que tu melhora alguma coisinha, alguém já sente a diferença. Porque isso transborda, né? Então, isso é dessa ferramenta que, bom, não tem mais o que dizer. Eu acho que eu já falei o que pude sinteticamente, mas é fenomenal, assim, é muito incrível.
Não, muito Faz muita obrigado, diferença também. Vivi. Eu fico muito feliz de poder, né, conversar contigo aqui, né, e ter esse retorno, né? A gente já conversou outras vezes, né? Já sabia que tinha sido tão especial, mas é sempre bom a gente poder partilhar. E como tu disseste no início, né? Uma das razões, né, um dos melhores usos que nós podemos dar ao nosso tempo, né, ao nosso ano, é se perguntar o que eu tenho de melhor para oferecer, né, neste ciclo de tempo. Com certeza hoje a gente praticou essa verdade, né? A gente se dedicou a partilhar um pouco do melhor que a gente tem, né, na nossa experiência com essa ciência e arte. Só mais uma Então, coisinha. pois não. Em relação também às casas, né? Quando a gente faz o mapa, a gente percebe, depois, né, do mapa refletindo, que tem coisas na vida que traz uma vitalidade, assim, um vigor pra gente, né? Então, é justamente aquilo que a gente tem que buscar, né? E às vezes a gente, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, faz de conta que eu, como a vocação sempre foi a minha maior, né, minha maior inspiração de vida, né? Então, imagine que eu fosse médica, né? Ou, sei lá, qualquer outra coisa, confeiteira, né? Mas aquilo não me traz vigor, eu canso, isso não me traz uma alegria e, sabe, eu trabalho, mas é mais pelo dinheiro e daí é uma reclamação e, sabe? Então isso não traz alegria. Então aquilo que traz alegria, né, é aquilo que a gente tem que buscar. E isso eu aprendi numa live que você e o Diogo fizeram, né? Que vocês falaram assim que a gente tinha que olhar para dentro. E aí eu pensei, mas daí um dia eu perguntei ainda o que seria isso olhar para dentro, é se conhecer. E aí eu comecei a pensar sobre isso e pensar no meu mapa também. O que o mapa dizia para mim não me desviar dele, mas também o que me trazia alegria, né? Então tem coisas muito pontuais, né, que a gente consegue perceber assim. Que legal. Peraí. Tá entrando uma. Tá entrando aqui. Tá. Que legal, Vivi. Nossa, que especial aí poder partilhar essas experiências e concordo contigo plenamente. A gente, quanto mais se conhece, mais melhores condições tem, né, de, se, de ser feliz, né? Porque a gente vai encontrando aquilo que nos dá energia. Grande sacada. Vamos utilizá-la mais vezes aí também. Aquilo que nos dá energia é um sinal de que a gente está no caminho certo, né? Está fluindo, né? Está fluindo a energia naquela ação. Sim. Querida, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela tua Eu que presença, pela agradeço. participação. Foi especial aí. Que bom que vai ficar registrado. E aí, agradeço aí também aos teus amigos que nos prestigiaram aí com a sua presença. Fico à disposição para os que estão vindo pela primeira vez. Quaisquer dúvidas, questões, façam contato comigo. Vou ter o maior prazer em dar retorno, em responder. Estamos aqui nesse trabalho simultâneo, né, no Insta, no Face e no YouTube. E fazemos lives todas, de segunda a quinta, todos os dias. Né, meio-dia. É a live do meio do céu, né? A live do meio do céu, o momento em que o sol está no meio do firmamento e nos inspirando aí para que as nossas ideias também sejam elevadas nesse encontro. E, bom, inspirados pela astrologia, ainda temos muito a partilhar aqui. Então, muito obrigado à nossa entrevistada de hoje. Fico às ordens aí, Eu que agradeço. Vivi, iluminaste a nossa semana aqui com teus depoimentos. Obrigada, né, pelo convite. Para mim também, eu sempre quis vir desde a primeira live, eu já queria vir, né? Só que eu Sabia, precisava sabia. desenvolver. Eu sempre quis vir, mas o medo, né, não deixava, então, enfim. Mas eu agradeço muito a oportunidade, né? Quem também fez o seu mapa, né, a sua revolução, ou tem algum contato com a astrologia, né, venha também trazer o seu depoimento, porque cada depoimento é único, né? Assim como cada mapa é único, então o depoimento de cada um é especial para que as outras pessoas sintam que essa ferramenta ela é verdadeira, né? Ela não é um conto de fadas, né? E nem horóscopo de jornal, né? Então, isso aí. Ainda vamos conversar muito. E quem sabe esses convidados animados que vêm aqui na nossa live,
Eu acho que vamos ter que voltar depois em algum momento, né? Tem um povo aqui, deixa eu ver, tem primos, tem professores, tem Que uma galera legal! aí, Que legal! Sejam todos muito meus amigos. bem-vindos. Fico à disposição. Se ficaram curiosos, o que esses dois estão falando aí? Aí estamos às ordens aí, para quem precisar mais detalhes. Bom, vamos indo então, ficando por aqui. Um grande abraço e beijo Beijo. para vocês. Tchauzinho, muito obrigada. E nos vemos em breve aí, tá? Tchau, Tchau, Vivi. Tchau, pessoal que amigos está da na live Vivi. também. Até breve. Abraço. Até. Tchau, tchau. Abraço.